para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui nesta tarde, dia 8/7/2015, às 17 horas da tarde. Amém. Nós estamos aqui abrindo esse Face, abrindo essa rede social aqui na internet, essa página. Nós vamos dar, eu vou dar uma opinião sobre a pessoa que dirige o piloto que dirige sem carteira de motorista. Minha opinião, uma pessoa que dirige sem carteira de motorista é uma pessoa que não tem amor à vida, tá? Não tem. Esses jovens hoje que dirigem, pilotam motocicleta, carro, e que não tem carteira de motorista, essas pessoas não têm amor a si, nem amor a ninguém. É um erro gravíssimo, gravíssimo, e é lamentável que existem pessoas que dirigem carro, dirigem moto sem ter habilitação, sem ter passado pelo processo de habilitação. Porque para se dirigir um veículo hoje, um carro, a pessoa tem que passar pelo processo de habilitação, porque é uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade muito grande dirigir um veículo, seja ele de porte pequeno, seja ele de porte grande. Então nós gostaríamos que o Detran Amazonas fizesse uma vistoria muito pente fino mesmo, uma operação pente fino, somente aqui na Zona Norte, e punir esses jovens, essas pessoas que desistem contra a lei do homem dirigir veículo, moto, carro, sem ter passado pelo processo de habilitação. Essas pessoas, como eu já falei, têm que ser punidas rigorosamente, porque, como eu já falei, elas estão cometendo um erro gravíssimo. E se acontecer um acidente com elas não têm direito nenhum de reclamar, enfim, tem, porque estava errado, estava dirigindo um veículo, estava conduzindo uma moto sem a carteira de habilitação, sem ter a carteira de habilitação. Então isso aí é uma vergonha para o Brasil, para uma nação que tem esse hábito, que tem essa cultura de pessoas que sabem que estão fazendo coisas erradas, simplesmente tapa os olhos, tapa os ouvidos, pega o carro, está com a habilitação cassada, está com a habilitação vencida, o carro está todo irregular, não tem condições de transitar com aquele veículo, ignora todos os riscos e as leis e sai aí como se não existisse lei, não existisse regra, não é bem assim. Nós temos uma lei, nós temos uma regra e devemos respeitá-la. E os tais que insistem contra essa regra, contra essa lei, contra esse princípio, têm que ser punidos, têm que ser multados, têm que ser rigorosamente castigados dentro da lei. Para quê? Só se nós vamos diminuir esse tipo de mau hábito, mau costume. Só assim. Tem muita gente que dirige carro, dirige moto sem ter a carteira de motorista. Aí coloca a vida dessa pessoa em risco e a nossa vida também, a de pedestre, em risco. Tanto motorista
de ônibus, enfim. Gostaríamos muito que as autoridades competentes fizessem um pente fino, não só no Amazonas, mas toda a nação, porque nós não admitimos, não admitimos esse costume. Nós zelamos pela vida, nós batemos na tecla de que existe uma lei, existe um princípio e tem que ser. Quer dirigir uma moto? Quer dirigir uma moto? Vai, procura o Detran, procura uma autoescola e vai passar pelo processo de habilitação. É tão simples. É tão simples. Vai passar por tudo. Depois que passar por tudo, aí sim, já tem a carteira, já está habilitado, está apto, pode dirigir. É uma segurança para ele, para ela e para nós também. É muito simples, não é um bicho de 7 cabeças. As pessoas é que têm um mau hábito, quer dirigir uma moto, quer dirigir um carro, pega o carro e pega e sai, não quer nem saber. Não é assim, não é por aí. Não é por aí. É muito perigoso. Achando que nunca vai ser pego, achando que nunca vai acontecer nada de ruim com ele ou com ela. E não é por aí. A gente tem que até prever que se acontecer alguma coisa de ruim com a gente tem como questionar, olha, eu sou habilitado, eu estava dentro das regras, eu estava fazendo tudo direitinho, aconteceu isso, eu quero meus direitos. Ela tem como questionar, ela tem como brigar pelos direitos dela. Mas se ela não tiver a carteira dela, for metida num acidente de trânsito, ou um atropelamento, ou sei lá o quê, um acidente com ela mesmo, se ela não tiver a carteira dela, como é que ela vai exigir o direito dela perante a lei, se ela está toda errada? Você estava dirigindo o carro, minha filha, sem a carteira de habilitação. Então você estava errado, você não tem nem direito de falar nada, você tem que ficar calado e você tem que ser presa. Porque você cometeu uma irregularidade. Você tem que pagar uma multa para que você não faça mais isso. Você estava sendo um mau exemplo para as pessoas. Mau exemplo. Dirigindo sem carteira de habilitação, dirigindo uma moto, um veículo, sem ter passado pelo processo, os trâmites corretos, sem ter condições, passado pela perícia, passado pelo psicólogo, passado, enfim, pelo instrutor, pelas aulas, etc. Existe um processo que a gente tem que passar. É um processo que custa 1 ano, é 1 ano. É 1 ano o processo, mas a gente tem que fazer. Tem que fazer. Se repetir, se foi reprovado, vai e faz de novo. Quantas vezes for necessário. Não interessa. O importante é que faça para que o trânsito, as pessoas que transitam, as pessoas que usam, tanto o motorista quanto o pedestre, venham oferecer um máximo de segurança para nós. Tenhamos um trânsito de paz, educado. Não um trânsito mal educado, onde as pessoas não têm carteira de motorista, não sabem sinalizar, não sabem dar uma seta, não sabem dirigir, não sabem uma placa, não sabe nada, pega o carro, não faz um curso de mecânica, vai fazer um curso de mecânica, não sabe trocar um pneu, não sabe, atropela uma pessoa, não tem medo de socorrer a pessoa. Se quando a gente vai tirar a carteira de motorista, existe uma matéria que quando a gente atropela alguma pessoa, a gente tem que socorrer aquela pessoa.
Não interessa se a culpa foi dela, a culpa foi minha, não interessa. O importante é que a gente tem que parar o carro, sinalizar ali e ligar pro SAMU e levar aquela pessoa o mais rápido depressa para o hospital. Mais rápido depressa para ver se ela se salva. E se ela não se salvar, se ela morrer, a gente tem que estar com a família ali, dando um apoio. Coisa que acontece que a pessoa atropela uma pessoa e foge foge, não presta socorro. Isso tem que acabar. Isso aí tem que acabar. Foge, enfim. Tem que acabar isso aí. Tem que acabar. Tem que prestar socorro, auxílio àquela pessoa que foi acidentada. Tem que prestar auxílio. E se ela ficar paraplégica, paralítica, numa cadeira de rodas, aquela pessoa que atropelou ela tem que pagar uma aposentadoria para ela. Tem que ajudar ela nos remédios. Enfim, tem que ajudar ela em tudo. Porque ela foi atropelada, ela ficou paraplégica, está numa cadeira de rodas, não pode mais trabalhar, não pode mais... Quem foi o culpado? Então é muito sério esse negócio de dirigir veículo, não é brincadeira. Não é brincadeira, porque é uma vida e ela não volta mais. Não pega uma moto dessa, anda 30, 40, 50 quilômetros, se bateu num obstáculo, já era. Perdeu o braço, perdeu a cabeça, quebrou a cabeça, estava sem o capacete, já era. A vida é um segundo, ela não volta. Então tem que ter muita habilidade para dirigir uma moto, tem que ter muita perícia, tem que ter muito ensino, tem que aprender e sempre estar se reciclando. E dirigindo com cautela, com calma, com cuidado, pedindo a Deus sempre proteção, para que não seja atropelado pelos outros que dirigem, sem lei, sem beira, anda aí faz essas ultrapassagens aí terrível, feito um zigue-zague, tá entendendo? Então é um absurdo isso, um absurdo. Então fica aqui o nosso registro, que nós queremos que essas pessoas que dirigem sem a carteira de habilitação coloquem a mão na consciência e dê valor mais à vida, dê valor mais à sua existência. Porque eu já disse, porque se acontecer um acidente, já era, você já era, não volta mais. E muitas mortes têm acontecido por causa da moto, um veículo que foi inventado aí acho que não sei nem quem foi que inventou, foi os chineses, os japoneses, ou não sei quem. Mas a pessoa tem que dirigir com toda a instrução possível, todo cuidado, porque se acontecer alguma coisa com essa pessoa, já era. As sequelas, as consequências são irreparáveis. Principalmente esses jovens de hoje que não têm responsabilidade, são tudo... Não tem responsabilidade, os pais não ensinam, não orientam, não instruem, não tem responsabilidade. Depois acontece um acidente e fica chorando, meu filho, não sei o que. Faltou instrução, faltou conselho, faltou mais respeito às leis de Deus, respeito às leis dos homens. Os hospitais estão cheios de gente acidentada, de moto, de carro, disso e daquilo. E essas mortes no trânsito não vão parar enquanto a pessoa não pôr a consciência, não pôr a mão na consciência e dizer, não, eu tenho que andar direitinho, eu tenho que andar com os mínimos cuidados, os máximos cuidados, eu tenho que transitar, porque é a minha vida que está em jogo e ela não volta mais. Se acontecer alguma coisa comigo, eu não quero ficar paraplégico, eu não quero ficar paralítico, eu não quero ficar o resto da minha vida sem uma perna, sem um braço.
Não. Então, para que isso não ocorra, temos que entrar dentro do processo de educação de trânsito. Todo cuidado é pouco. Eu vejo muitos carros que precisam de manutenção, que estão com os pneus careca, pneu que o motorista não vai na oficina para trocar os pneus, dirige com os pneus careca, isso aí é perigoso. E carro velho que está com as lâmpadas, tanto traseira como dianteira, queimadas. E a pessoa não se interessa de ir numa oficina para mandar arrumar. Não se interessa. Carro todo sujo, todo... Tá entendendo? Depois acontece um acidente, ela não sabe o que aconteceu. Por que que aconteceu? Por quê? Porque o carro dela não tinha nenhuma segurança. Não tinha condições de transitar para cima. Estava tudo velho, acabado. Eu já falei para mim, mas se eu tiver um carro, eu quero um carro novo. Zero. Eu não quero carro velho para me dar dor de cabeça, ficar toda hora na oficina. Negativo. Não, eu quero um carro zero. Se não for assim, eu não quero. Eu prefiro andar de ônibus, de táxi. E quando eu ando de ônibus e tal, eu fico reparando o tempo todo. Esses ônibus tudo velho, tudo sucateado. Esses empresários parece que não investe nos ônibus. Os ônibus caem tudo um pedaço. Amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todos. As pessoas que andam direitinho, os motoristas que andam direitinho, que amam, sabe da grande responsabilidade que tem, de liberdade, mas também de responsabilidade. Parabéns para essas pessoas, para essas mulheres, para esses homens que são um exemplo. Parabéns, porque tudo não é só o ruim, também tem um lado bom. Tem os motoristas que arrumam o seu carrinho, que levam na oficina, que zelam, que procuram sempre ler o manual do carro, procuram sempre aprender, dedicado, aplicado, enfim. Então, esses motoristas que são nota 10, nós damos nossos parabéns. Que é prudente, né? Que é prudente, receoso. Não acha que vai só acontecer com o vizinho, não vai acontecer só com fulano, comigo nunca acontece. Negativo. Então, parabéns para esses motoristas, mas para os outros motoristas, que é a maioria, que não está nem aí para a segurança do carro, nem aí para a roda, se a roda tá precisando disso, daquilo, se a suspensão, etc. Custa caro fazer um curso de mecânica? Custa caro? Eu não sei quanto é que custa, mas vale a pena nós fazermos o curso de mecânica, vale a pena. Não acho que não é masculino, é só pra gente aprender realmente como trocar um pneu, ou enfim, fazer alguma coisa, porque de repente a gente fica no prego, se Deus o livre, a gente fica no prego por aí, a gente já sabe, tem que existir o SOS, socorro de carro, de mulher, porque para tirar essas mulheres que ficam atrapalhando o trânsito, que ficam no prego, a gente quase não vê, mas sempre tem carro no prego aí, que deu pane, aí nas avenidas, e carro grande. Hoje mesmo eu fui no centro, teve um engarrafamento, teve um trânsito parado, era um carro que estava num prego, um carro grande até, um carro de distribuidora de bebida. Estava no prego, o motorista estava com o capô aberto, tentando ajeitar o... Pelo amor de Deus, atrapalha o trânsito, atrapalha todo mundo, coisa que ele deveria ter feito há muito tempo lá na oficina dele, lá. Isso é um motorista relaxado, motorista que não está nem aí pro carro dele, não está nem aí para ele. Aí fica dando esses panes, fica dando esses... Então eu dou 0 para você que dirige
moto, dirige carro sem habilitação, eu dou 0 para você. Não tenho, dou 0 e digo mais, digo que você não ama você e nem ama a sua vida, porque você não dá valor, não está nem aí para a sua vida e muito menos para a vida do passageiro que está atrás, que você está carregando para cima e para baixo. Vá tirar sua carteira de motorista, vá pagar os R$ 2.000 que tem que ser pago. Depois que você passar pelo processo, vá dirigir a sua moto. Vá dirigir a sua moto. Enquanto isso não ocorre, fique só mesmo na vontade de dirigir a moto, mas não pode. Eu não dou minha moto para uma pessoa que não tem carteira. Se eu tivesse uma moto, eu não dava. Poderia chorar, pedir. Quer a minha moto? Quer o meu carro para dirigir? Vá primeiro numa autoescola, vá tirar sua carteira e depois eu lhe dou. Me mostre o documento. Tem que ser assim. Aí eu lhe dou. E assina um documento aqui, se acontecer alguma coisa, você vai pagar isso. Você vai assumir a responsabilidade. Não é só pegar o carro e não. Tem isso, pode acontecer aquilo, pode acontecer isso, você pode atropelar isso, você pode ser também atropelado. Tem uma série de coisas que pode acontecer com você nesse trânsito. Você pode escapar? Pode, mas se você tiver muita perícia, muito estudo e saber todas as leis de trânsito, tudinho direitinho, passar pelo processo de direção, tudinho direitinho, pegar a nota lá aí se acontecer alguma coisa com você, você não é o errado. O errado foi as pessoas que passaram você. Foi que disseram que você era apto para conduzir esse carro. Eu sou assim.